Hoje eu vou trazer a indicação de 6 livros que falam sobre paternidade e a relação de pais e filhos. E se você clicar aqui embaixo em inscrever-se, isso vai ser uma ajuda muito valiosa para o canal. O primeiro livro dessa lista é Os 10 Bons Conselhos do Meu Pai, da editora Objetiva. Nesse livro, o autor ele tenta sintetizar, verbalizar ali alguns conselhos que o pai dele ensinou durante a vida. Então ele sempre traz um desses conselhos e uma pequena explicação sobre o que cada um significa, uma situação, quando não ser assim, quando ser assim. Então, alguns desses conselhos são: não seja submisso, não seja indiferente, não seja amargo, não seja intolerante. E ele sempre traz uma ilustração muito bonita, é uma ilustração um pouco mais digitalizada, digamos assim, né? É um livro muito sensível, que eu entendo que a intenção dele aqui é despertar o diálogo, seja numa situação em que a criança tenha sido ignorante, tenha cometido ali algum erro e você quer trazer esse conselho para ela, ele consegue despertar essa discussão sobre algumas situações, então por isso é uma das minhas recomendações. O segundo livro é Um Papai Sob Medida, da editora Kozak Naif. Eu já tenho um vídeo sobre esse livro. Ele é bem interessante porque, na verdade, ele conta a história de uma menina que não tem pai, que mora só com a mãe, e ambas estão em busca, digamos assim, desse pai idealizado, desse pai desejado. E a menina sempre está imaginando um super pai, um pai super bonito e tudo mais. E elas encontram, digamos assim, esse pai. E esse pai, às vezes, ele é baixinho, fraquinho e tal, mas o pai tem características que ela não esperava, ele é sensível, gosta de poesia, então ele é muito interessante para trazer essa relação que é criada ali da criança com esse padrasto, o pai, de como essa relação foi construída e como ele também ama e como ele também é pai. É muito interessante, então por isso essa é uma das indicações. A terceira indicação é O Menino e a Flor. Esse livro aqui eu ganhei de uma amiga, da Sara. Eu vou colocar aqui embaixo o link do site dela, ela descreve, quem quiser consumir e apreciar os textos dela. E esse livro, eu ganhei ele e chorei quando eu li, guardei, há um tempo depois eu achei de novo, chorei de novo. Ele é muito interessante. Ele conta a história de uma relação um pouco difícil que o protagonista do livro tem com o pai. O pai sempre falava que certas coisas que o menino gostava de fazer eram coisas de menina e que ele não devia fazer. Então, ele não devia gostar da flor, ele não podia dançar, não podia cantar, desenhar. Então ele mostra uma relação difícil do protagonista com o pai. Só que esse menino cresce, ele é impactado por essas decisões, essas ações, até ele se tornar pai. E ele consegue se curar, assim, ele consegue mudar e voltar a florescer como ele era antes, com o filho dele. E é uma história muito sensível, assim, ela é muito dura em certos momentos, mas ela é muito sensível, vale muito a pena. Então, O Menino e a Flor. A quarta indicação é Adivinha o Quanto Eu Te Amo, da Companhia das Letrinhas. Eu já tenho vídeo sobre esse livro no canal. Esse livro, ele é uma doçura, assim, o tempo todo. O que aquele tinha de duro, esse aqui tem de amoroso. Ele mostra só a brincadeira de um filho e um pai brincando e se declarando um pro outro, mostrando o quanto um ama o outro, disputando, brincando. É muito divertido, muito doce, as ilustrações são lindas também, vale muito a pena. O quinto livro é O Homem que Escrevia ao Contrário. Esse livro, ele fala dessa relação de pai e filho de uma forma muito mais sutil, digamos assim. Porque se desse anterior que eu falei, ali era um filho brincando com o pai de se declarar e falar o quanto amava, aqui uma das questões é a falta de diálogo. Mas não é por nenhuma maldade do pai, não é por uma relação ruim, é só porque o pai, acho que não conseguia falar com o filho. Então o filho tem uma relação meio distante, o pai, ele é um tipógrafo, ele mexe com tipos, né? Aquelas letras, digamos assim,
quase que carimbo de letras que você tem que alinhar para formar as páginas, como era antigamente. Então esse livro ele tem esse aspecto, digamos, histórico, né, de falar do que é um tipógrafo e de como o filho está curioso para entender qual é a relação, qual é a profissão do pai, o que ele está fazendo, e ele sempre observando meio distante e ficando curioso e mexendo com as coisas do pai, e o pai observa que o filho tem aquela curiosidade e aquele querer entender, e a partir ali dessa curiosidade não surge, mas essa relação consegue ser mais demonstrada. A relação tá ali, tá acontecendo, eles estão vivendo, estão se amando. E a sexta indicação é um dos que eu mais gosto assim dessa lista, é O Homem que Amava Caixas. Esse livro, ele é parecido com o anterior. O menino amava muito o pai. E o pai amava muito caixas. E não é que ele não amava o menino, é que ele não sabia como dizer para o menino que ele o amava. Então, através daquele amor dele pelas caixas, ele começava a construir brinquedos. E ele fazia castelos, onde o filho podia brincar, ele fazia um avião que o filho podia voar, e ele construía cidades para os amigos dele, do filho ali, né, brincarem também. E por isso ele era visto de forma estranha, os vizinhos achavam ele esquisito, riam dele pelas costas, as pessoas achavam aquele hábito de pegar caixa super estranho, mas ele não se importava com isso porque foi com as caixas que ele conseguia demonstrar o amor dele pelo filho e juntos brincarem e se amarem. Então, ele é muito lindo e ele tem um traço super fofinho, é um traço de aquarela, é um traço bem rabiscado, é muito legal, é muito sensível a ilustração dele, vale muito a pena. E se você lembra de algum outro livro que você gosta, que fala sobre paternidade, escreve nos comentários o título desse livro, eu posso fazer um outro vídeo, uma parte 2, falando de outros livros, e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por esses livros, que seria legal ele ler. Eu espero que você tenha gostado, até mais!